E já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Hoje o Vida e Saúde, um programa muito especial, agradecendo claro o carinho, a sintonia e a audiência, está falando sobre cálculos renais. Cálculo renal, pedra no rim. Conosco um dos maiores especialistas que esse Brasil tem, o Dr. Renato Nardi Pedro, médico urologista, também especialista, gente, em cálculo renal. Ô doutor, a gente viu a matéria no inicial, aquele jovem lá de 28, 29 anos, enfim, ele falou que desde acho que seus 18, 19 anos ele tem esse problema de cálculo renal. A pergunta é, uma vez que a pessoa teve todo aquele processo, enfim, conseguiu se livrar dessa situação, o rim começa a entrar num vício de produção de cálculo renal constante, doutor? Ele sempre vai ter? Sim. O indivíduo que teve uma vez cálculo renal e não foi estudado, ou seja, se ele não fizer nada, nenhuma alteração de hábito, continuar com a vida que ele estava levando quando apresentou a primeira vez, a chance dele ter um novo episódio de dor nos primeiros 3 anos depois do primeiro evento é de 50%. 50% de chance de nos próximos 3 anos da vida dele, ele estar de novo no pronto-socorro com uma cólica de rim, devido a um cálculo obstrutivo. Nos 5 anos à frente dele, de 50% vai para 70% a chance de ele desenvolver novo cálculo. Significa o seguinte, sim, quem teve uma vez, a chance de ter novamente é altíssima. Isso traz à nossa cabeça a palavra prevenção. A gente tem que entender o porquê o indivíduo formou o cálculo a primeira vez, temos que estudar o porquê para poder prevenir. Tomar as medidas preventivas aí para não repetir. Exato. Agora, doutor, assim, a gente viu que ele tem desde os 18, 19 anos, esse moço ali. Mas é comum ter alguma faixa etária que pode surgir? Uma criança pode ter cálculo renal? Um adolescente pode ter cálculo renal, doutor? Pode. Criança pode ter cálculo renal, adolescente pode ter cálculo renal. O que é comum? Comum é uma pessoa de 30, na terceira, quarta década de vida apresentar cálculo de rim. Isso é o comum, isso é a grande maioria. Crianças podem apresentar cálculo renal, até eu operei na semana passada uma criança de 3 anos de idade com cálculo de rim. Essas crianças têm uma explicação para ter cálculo. Porque com 3 anos de vida ela desenvolveu um cristal, porque ela formou uma pedra. Deve ter algum distúrbio na produção de sais dessa criança, porque água, a mãe que oferece, não é uma questão de hidratação, é alguma questão metabólica, ele deve ter alguma alteração produzindo muito sal. Então tem que ser estudado. Agora, a resposta para a sua pergunta, terceira e quarta década de vida é onde é maior a incidência de cálculo renal. Crianças podem ter, adolescentes podem ter. Quanto mais jovem, maior a necessidade de se estudar causas metabólicas para a formação de cálculo, e não só do meio. Doutor Renato, eu fico imaginando aquela pedrinha, que é diferente de pedra na vesícula, etc., né? A pergunta é quando haveria a necessidade dessa implosão, né? Ou seja, eu vou ter que destruir, tem até a litotripsia, né? Que hora, que momento, né? E como que é feito isso, doutor? Perfeito. É cirurgia, aquela cirurgia tradicional? Tem que abrir o rim lá para descobrir onde é que ela está, tirar uma por uma, doutor? Como é que é? Até 1980, todo o cálculo renal que causava dor, obstrução, tinha que ser operado, tinha que ser cortado. Era o corte, fazia um corte na região lombar, onde ficam os rins, achava-se o órgão, cortava-se o órgão e tirava a pedra. Depois de 1980, com o desenvolvimento vindas da indústria, conseguiu bombardear as pedras. Essa é a palavra, bombardear. Bombardeamento. Lito é pedra, tripsia, fragmentação. Então você consegue a fragmentação do cálculo de maneira extracorpórea. Então você emite uma onda de choque, emite uma energia, essa energia se concentra num ponto e através do raio-x ou do ultrassom você coloca esse alvo, esse ponto exatamente onde está a pedra. E essa pedra vibra, quebra em fragmentos e sai. Então isso revolucionou o tratamento de cálculo renal. E logo em seguida, 1990, meados de 90, desenvolveu-se muitas técnicas endoscópicas, de entrar dentro do rim com endoscópio, igual aquele da digestiva, obviamente mais fino,
a gente consegue chegar no rim também, quebrar as pedras e retirar os fragmentos. Quando que se opera? Não tem uma receita. Um cálculo de 5 milímetros que está lá em cima no rim, num paciente que não tem dor, eu preciso operar? Não preciso operar. Agora, o mesmo cálculo de 5 milímetros que está causando dor periódica nesse indivíduo, ou seja, toda semana ele tem uma dor, ele falta do trabalho, ele tem que ser operado. Então, assim, o tamanho, se ele causar sintoma, pode ser menor que seja, está indicado o tratamento. Agora, quando ele é grande, maior que 1 centímetro, é melhor tratar porque a chance de entupir é muito grande. Então, geralmente vai-se pelo tamanho e pelo sintoma que ele causa, conversando com o paciente. Ô, doutor, essa litotripsia, né, que é a fragmentação, o bombardeio, é demorado? São várias sessões? Ou ele já está lá com dor, já coloca o aparelhinho ali, já vai esquentar, né? Ele já vai sentindo, pelo ultrassom, vocês vão acompanhando a fragmentação das pedras, menos que 5 centímetros, para poder aí expelir, doutor? Como é que é? Perfeito. Então, como que é feita a litotripsia corpórea? É um procedimento que deve durar 35 ou 40 minutos. Um procedimento que o indivíduo vai andando para o hospital, ele deita numa máquina, é anestesiado. A anestesia é igual àquela da endoscopia, que você toma uma sedação. Então ele vai dormir, a gente vai localizar o cálculo com ultrassom e raio-x, ou pode ser só com um ou com o outro. Geralmente nós usamos os dois. A gente localizou o cálculo, começamos a emitir uma onda de choque e a gente, são tiros, são choques que nós damos. Então são até 3.000 impulsos que a gente oferece para o cálculo. Pode ser menos se ela quebrar. E nós vamos acompanhando a fragmentação, tanto por raio-x como por ultrassom. Acabou esses 40 minutos, ele acorda da sedação. Com vontade de urinar. Com vontade de urinar, mas ele acorda bem, sem dor geralmente, toma seu líquido e vai embora andando para casa. Fica mais ou menos umas 3 horas no hospital. Então é muito pouco invasivo. Isso é litotripsia. Então a litotripsia é menos invasivo que existe em termos de modalidade de tratamento para cálculo renal. É o mais moderno, doutor? É o mais moderno? Ele é desde 1980. Okay. Não é o mais moderno. Eu diria que é o menos invasivo e continua uma excelente opção para tratamento de cálculos intrarrenais. E depois disso, doutor, imagino que a pessoa tem que ter alguns cuidados, né, preventivos. Ou seja, a gente já viu aí a importância da água, do líquido, enfim, para lubrificar, para não... muito esforço, né, de reter para ter o reservatório para poder jogar, enfim, a urina. Agora, quais são os outros métodos preventivos, doutor? A alimentação ajuda? Perfeito. Olha, o que forma o cálculo é multifatorial. Tem história na família, isso a gente não consegue escolher. Tem um fator genético também, doutor? Tem. Hereditário. O vô teve, o pai teve, o filho vai ter. Como no nosso, na apresentação daquela senhora dizendo que todo mundo na minha família tem. Isso é verdade. Tem história familiar, tem o meio onde vive, tem a questão de remédios que tomam, tem alimentação, tem a questão laboral, onde que o indivíduo trabalha. Ele é um atleta, ele trabalha numa fábrica de telhas onde fica perto de um forno ou faz copos de vidro onde é muito quente, perde muita água. Então tem toda essa questão multifatorial. Imagina um indivíduo que trabalha em ambiente quente, o pai teve cálculo e ele come somente produtos ricos em sais. Olha quantos fatores ele tem para fazer cálculo. Ele vai ter cálculo de rim. Os enlatados são tudo assim, gorduras trans, etc. Perfeito. Aí são terríveis. Doutor. O mundo moderno é rico em sal. Tudo que tem muito gosto gostoso, né, desses hambúrgueres todos, dessa nossa dieta norte-americana, que todo mundo gosta, exato, é muito rica em calorias, é muito rica em sal, muito rica em proteína. Logo, é ruim para o nosso... Vai chegar no rim. Vai chegar no rim. E o rim vai pedir socorro, né? Vai pedir Doutor, socorro. As pessoas começaram já a perguntar aqui, são várias perguntas, assim, vários casos, assim. Quem pergunta aqui é a nossa amiga Tânia Mara de Oliveira Ferreira, de Varginha, Minas Gerais. Deus abençoe, eu conheço a tua cidade, viu? Famosa cidade do ET, olha que maravilha. Ela está parabenizando o programa e perguntando, o que provoca o cálculo renal? O que é cálculo no ureter direito? Está perguntando a nossa amiga Tânia Mara, lá de Varginha, Minas Gerais, doutor. Olá, Tânia.
Cálculo no ureter direito é um cálculo que desceu do rim e se alojou no ureter direito, porque nós temos o rim esquerdo e o rim direito. Então, é um cálculo que está descendo no ureter. Por que descendo? Porque o rim está mais alto, o ureter é o meio do caminho e a bexiga é aqui embaixo. Então, é um cálculo que se alojou no ureter direito, como a gente pode ver na ilustração ali, certo? E a outra pergunta foi quais são os fatores que formam. Foi o que eu acabei de dizer, é multifatorial. Então, desde a herança que nós temos da família até o ambiente que nós vivemos, perto dos trópicos, lugares muito quentes, onde o sol faz que você perca a água por suor, fique mais concentrada a sua urina, o tipo de trabalho que você executa, o que você come e a sua ingesta de água. Então, todos esses são os fatores que podem causar cálculo renal. Ô, doutor, assim a gente viu na fotografia, anatomicamente, nós temos 2 rins. Se acontece uma pedra num, automaticamente o outro também vai ficar com ciúme, com inveja, eu também quero, né? É isso que acontece, doutor? Olha, o ciúme, acontece, não porque um vai ter, o outro vai ter. Tem alguns fatos que a gente não consegue explicar. Tem pacientes que têm cálculo renal apenas de um lado. Coincidências, mas na verdade o que forma o cálculo é a supersaturação da urina. E as urinas, os 2 rins são iguais, porque é o produto do sangue que é igual, o sangue se divide para os dois. Lados, né, doutor? Então são apenas coincidências. A Marli Calbos Martins, de Itajaí, Santa Catarina, obrigado Marli, que Deus te abençoe, ensinaram-me a cozinhar a casca de abacaxi e colocar Coca-Cola. Depois tomar que sai as pedras do rim. O que o senhor me diz dessa receita? Pergunta nossa amiga Marli, doutor. Aí vem as receitas caseiras agora. Aí, doutor, vamos desmistificar algumas receitas aí. Olá, Marli. Isso é realmente muito comum. Eu vejo muito no consultório, vejo muito no centro de litripsia, que atende muita gente. Abacaxi com cerveja quente, abacaxi com refrigerante, suco de folha de abacate, enfim. São algumas coisas que eu, volto a dizer, como médico, eu não consigo explicar, porque não existem fatos científicos provando que funciona. Porém, o que eu interpreto é quando você faz um chá da casca de abacaxi e toma refrigerante, nada mais é do que um aumento de líquido que você está ingerindo. Diurético. É diurético. Então, se tem uma pedrinha passando, e essa pedra iria passar de alguma maneira, você tomando um pouco mais de líquido, você aumenta a velocidade que ela sai. Então, agora, uma pedra que não iria passar de jeito algum pelo tamanho dela, não é tomando, interpreto eu, porque não há dados científicos que provem, não é tomando abacaxi com cerveja quente que vai dissolver uma pedra. Isso não está provado, tá bom? O Josias de Alagoas está perguntando, já que o assunto é chá, aquele famoso chá de quebra-pedra, doutor, assim, é potente? É o nosso amigo Josias de Alagoas. Josias, realmente, o chá de quebra-pedra agora é outro completamente diferente do de abacaxi. Por que ele é diferente? Os dois vêm de chá populares. O chá de quebra-pedra foi testado cientificamente. Então tem até um nome meio estranho a folhinha dele. Então assim, quando for comprar o chá de quebra-pedra, a planta chama Phyllanthus niruri. Essa é o nome... Phyllanthus niruri. Niruri. É um nome feio, né? Mas assim, esse chá de quebra-pedra foi provado até pelo trabalho da Universidade Paulista, que ele atua diminuindo a força da integração dos cristais de cálcio. Então as partículas de cálcio, que formam a maioria, 80% das pedras de rim, elas ficam mais frágeis, certo? Isso pode aumentar a chance de esse cálculo ter uma pequena fragmentação e sair. Ô, doutor Renato, assim, eu nunca tive, mas também não quero ter. Então eu posso tomar já hoje esse chá de quebra-pedra? Olha, se você nunca teve cálculo renal, o chá de quebra-pedra vai ser mais um chá que você vai tomar. Como a gente às vezes toma chá de camomila para ficar mais tranquilo, de erva cidreira para fazer bem para o estômago. Olha, mal está provado cientificamente que não vai fazer. Agora, existem alguns chás terapêuticos, se eles são terapêuticos, tem algum problema. Se você não tem problema, eu sugiro que você tome o chá que você goste.
A Jacinta Santos de Almeida, de Jacobina, Bahia, é o Brasil inteiro participando do Vida e Saúde. Obrigado, Jacinta, que Deus te abençoe, viu, querida? Ela fez um procedimento de uma pedra que estava no canal da urina, imagino que seja no ureter, né? Mas precisou voltar e refazer o procedimento. E foi colocado um catéter, né? Perfeito. E falou que essa semana vai ser tirado. Enfim, quer saber sobre esse procedimento, está perguntando a nossa amiga Jacinta, doutor. Olá, Jacinta. Veja, o catéter é o catéter que a gente chama de rabo de porco, ou duplo J. Por quê? Ele faz um jotinha ou um robinho de porco aqui em cima e um rabinho de porco aqui embaixo. Onde ele fica? Ele fica dentro do rim e fica dentro da bexiga. Esse catéter tem a única função de escoar a urina do rim direto para a bexiga. Então vamos imaginar que você tem uma pedra entupindo o seu ureter, certo? E essa pedra não conseguiram tirar na primeira vez. Colocaram um catéter para que o seu rim não fique inchado, pare de doer e esvazie diretamente para a bexiga. E aquela pedrinha, depois, num segundo momento, se tira, certo? Então, o catéter nada mais é que um facilitador da drenagem do fluxo de urina do rim para a sua bexiga. No ureter. E ele fica inteiramente no ureter, ele enrola no rim e enrola na bexiga. Senão ele sai. Porque o ureter, lembra que ele tem aquele funcionamento? Claro. Se ele fosse retinho, o ureter ia jogar ele para fora. Como ele tem um jotinha, ele dobra automaticamente. Ele é um cabide. Ele tem um cabidezinho. É uma memória bem molinha. Ele enrola ali e enrola aqui embaixo, só para ficar na posição. Olha que interessante, né? Doutora Márcia Gonçalves, Santa Gertrude, São Paulo. Obrigado, Márcia. Quando o lado direito da barriga sempre dói? Me falam que é um problema no rim, na urina. Gostaria de saber sobre essas dores. Várias perguntas sobre dores, né, do lado. Começa com a dor no lado, doutor, ou dor nas costas, porque onde está o rim localizado? Então, Márcia. Márcia. Olá, Márcia. Dor no abdômen lateral, a gente tem que começar a entender quando ela aparece, onde que é a sede dessa dor, qual que é a intensidade dela, qual que é o jeito dessa dor. Então, assim, uma dor que aparece, por exemplo, quando você come algum alimento rico em gordura, banana, fica aqui no lado direito alto, perto da costela, bem anterior, aqui, bem na frente da sua barriga, não está muito associado à pedra no rim. Isso pode estar mais associado à vesícula. Agora, quando é uma dor que aparece inesperadamente ou após que você bebe muita água, localizada bem mais posterior, mais perto das costas, da região lombar, e aí ela vem para o anterior e é meio torcida, essa sim pode ser uma dor originária do rim. Sempre note na sua urina, vê se a urina fica mais escura, mais avermelhada, tá? Para saber se é no rim, se é no fígado, se é no estômago, tá bom? Preste atenção nas dores que ajuda muito o seu médico na hora de determinar o local. Doutor, uma vez que foi feito o procedimento, saiu a pedra, etc, até formar uma outra, existe um tempo, mais ou menos, assim, vai 2 meses, 3 meses, 1 ano, como é que é? Perfeito. Olha, essa eu tenho uma boa resposta científica para esse dado. Depende das condições que você está. Por exemplo, todo mundo vai lembrar da guerra do Iraque, né, que foram os americanos para lá. Então, assim, quando os americanos foram para a guerra do Iraque, todos eles fizeram check-up. Ninguém vai doente para a guerra, só vai, então, pessoas sadias, sem pedras, sem nenhum tipo de problema. E o Iraque, todo mundo sabe, é um deserto. Foi uma guerra no deserto. E eles fizeram um estudo durante a guerra que os soldados que tinham privação de água, tomavam pouca água, as dietas deles eram ricas em proteína e ricas em sal, ou seja, tudo que eles comiam estava concentrado, igual comida de astronauta, eles demoraram 90 dias para desenvolver cristais, certo? Agora, se você estiver num ambiente em que você tem acesso à água, apesar de você ter uma urina supersaturada, isso pode demorar meses para formar novo cálculo. Depende muito da doença que o indivíduo tem e das condições que ele está exposto. Sempre lembrar, é a supersaturação. Se você continua pondo sal no copinho de água, rapidamente vai saturar e vai formar cristais.
Olha, gente, quantas informações valiosíssimas. Eu vou chamar um intervalo, na sequência eu quero perguntar, fazer a pergunta do Derdébio aqui, que ele teve uma solução. Se um rim está com dor, com problema, por que ele não manda a urina para o outro, que o outro está livre, né? Vamos ver se tem solução vamos ver se tem fundamento aí a solução do Derdébio. Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vídeo Saúde, que é seu e volta já só para você.